Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus, porque somente a Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero me apresentar para você. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, nascido no lar cristão, filho de evangélico. Sou filho do saudoso diácono José Deodato. Louvado e agradecido seja Deus. Desde já agradeço a Deus por sua companhia aí, que está interagindo conosco aqui no canal Josias Dias. E convido você para meditar nesta palavra que Deus botou no meu coração para eu transmitir para você. Porque eu não posso levar esses conhecimentos para a sepultura. E Deus quer te fazer uma semente para pregar que Jesus está voltando, para pregar as verdades bíblicas. Louvado seja Deus. Amados, queridos, convido você agora para abrir as Sagradas Escrituras em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai aprender do irmão Josias, você vai aprender do Espírito Santo. Você vai aprender de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, às vezes eu e você faz a leitura da Bíblia, lê a Bíblia para lá e para cá, né? Lê um texto bíblico, né? E não presta atenção nos detalhes que o versículo está dizendo, né? Não presta atenção naquilo que está lendo, né? Para entender aquilo que o texto está falando. E muitas das vezes a gente está lendo uma leitura e não presta atenção nos detalhes, né? A gente passa desapercebido no miúdo do versículo, né? Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 13, versículo 21, que fala sobre Jesus prediz que Judas há de trair. Ou seja, Jesus diz que Judas há de trair, né? E tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. É forte, igreja, é forte, povo de Deus. Ouvinte do canal Josias Dias. E o 22 diz assim: então os discípulos olhavam uns para o outro, duvidando de quem ele falava. 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Os discípulos queriam saber: Jesus, quem é que vai te trair, Jesus? Será que sou eu? E o 25 diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Quem é o traidor? Quem é que vai te trair, Jesus? Quem é esse doido que vai fazer isso, Jesus? No 26, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. 27. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse: pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. 28. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disse isto. Nenhum dos discípulos entendeu porque Jesus falou aquilo.
29. Porque como Judas tinha a bolsa, pesava algum que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse algum coisas aos pobres. 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Você prestou atenção no miúdo do versículo? O tema para este vídeo é esse: quem matou Judas Iscariote? Você prestou atenção no miúdo do versículo? O versículo 27 está dizendo que matou Judas Iscariote. E após o bocado entrou nele Satanás. E após o bocado entrou nele Satanás. Satanás entrou em quem? Em você? Em mim? Sangue de Cristo tem poder na minha e na sua vida. O texto diz que Satanás entrou em Judas. Judas, aquele que era discípulo de Jesus, andava lado a lado com Jesus. Muitas das vezes, amados, queridos, eu e você não vigia, abre as brechas, dá legalidades à entidade, e as coisas acontecem no mundo espiritual, porque você muitas das vezes está dando brecha, dando legalidade aos demônios atuarem na sua vida. Muitas das vezes pessoas fazem coisas que não são elas, são entidade incorporada nelas. E quando a entidade, os espíritos malignos procuram corpos vivos, os espíritos malignos procuram corpos vivos para se incorporar e agir. E todas as pessoas que são possuídas por demônios, quando os demônios saem daquela pessoa, daquele corpo, sem sombra de dúvida, deixa uma doença naquele corpo. Todas as pessoas que ficam endemoniadas, que já ficaram, e alguém foi lá e expulsou o demônio dela, mas ficou ali a doença, aquele espírito iníquo deixa uma doença naquele corpo, porque os demônios, ele tanto incorpora nos seres humanos como nos animais, mas ele só incorpora para deixar doenças em corpos vivos, porque os demônios não tem poder de criar, mas ele tem poder de usar a criação de Deus. Então, meus queridos, às vezes a gente faz a leitura da Bíblia, como eu vos falei, e não prestamos atenção no que o texto está falando, nos alertando, nos advertendo, né? Então, qual era o verdadeiro nome de Judas? Era Judas Iscariote, né? Judas Iscariote, meus amados, meus queridos, era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E Judas foi o traidor que vendeu Jesus, que vendeu Salvador aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Como é que Judas vivia lado a lado com Jesus e fez isso, traiu? Louvado e agradecido seja Deus. Neste vídeo que você está assistindo, meu querido, você vai descobrir o que de fato matou Judas. Nesse vídeo que você está assistindo agora, você vai saber quem realmente matou Judas. A causa da morte de Judas seria somente o fato da traição, dele ter traído Jesus? Quem matou Judas Iscariote? Diante de tantas coisas, meus queridos,
que já afirmaram sobre essa leitura, veja essa revelação profunda que Deus manda eu falar para você agora sobre esse texto da Bíblia, sobre este acontecimento, porque a Bíblia diz em João, capítulo 13, versículo 2, versículo 27, que Satanás, o príncipe das trevas, que sabe que já está derrotado e não há salvação para ele, e que nem a chave da casa dele ele tem, que tem Jesus de Nazaré. A Bíblia diz lá no capítulo 27, versículo 2 e 27, que Satanás entrou em Judas. Você sabe me responder porque Judas Iscariote se matou? Por causa disso aí. Qual foi o problema de Judas ter se matado? É que ele ficou possesso. Não era ele em si. Está dando um probleminha aqui no aparelho. Está repreendido em nome de Jesus. Há muitas pessoas que tiram a sua própria vida. E nós evangélicos chegamos lá, dizemos esse foi para o inferno, porque os suicidas não darão o reino de Deus. Não é assim ou não é? Que muitos dizem, não todos, né? Eu pelo menos não digo isso, porque Deus abriu minha mente, me deu conhecimento para não falar além do que está escrito. Mas sabe de uma coisa que é um perigo muito grande você dizer isso? Porque primeiro que você está dando glória a Satanás, segundo que você está tomando o lugar de Deus, terceiro que nem o juízo final começou ainda, você já está julgando que vai para o inferno e que vai para o céu. Já está julgando que vai para o céu e que vai para o inferno, se nem aconteceu ainda o juízo final, nem o arrebatamento aconteceu ainda, mas já tem muitos crenteadas por aí, metido a religioso, julgando fulano se matou, foi para o inferno. Olha, se fulano se matou, foi para o céu, para o inferno, é problema dele, deixa com Deus. Você quer se engrandecer com isso, você está se condenando com isso, porque há mortes, há suicidas que não é ele em si que tira a sua própria vida. Foi o caso de Judas. É o demônio em si, quando se incorpora no corpo, ele vem para matar, para tirar a vida daquele corpo. Assim como entrou nos porcos lá do Gadareno e matou todos eles. O demônio procura corpos vivos, brecha para entrar e destruir, porque você mesmo que está ouvindo essa mensagem, você é o que o demônio não é. Você é imagem e semelhança de Deus, coisa que o diabo não é. Você tem o que o diabo não tem, direito à salvação, à eternidade com Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Por isso que o diabo, ele já sabe que para ele não há mais perdão, ele está condenado e ele não quer ir para o inferno só. Não. Quer levar você também, mas você só vai se você der legalidade, fecha as brechas, vigia, porque o diabo procura uma casa vazia, fecha as brechas. Então, meus queridos, meus amados, quem matou Judas é o tema para este vídeo. O livro de João 13, versículo 2, 27, diz que foi Satanás que entrou em Judas. Então não foi Judas em si que se matou, foi o diabo que matou a Judas. Não foi Judas em si, em sua própria consciência. Não foi ele em si, na sua própria consciência, que se matou, que tirou sua vida. Foi a entidade que entrou em Judas e o matou. Você está entendendo? Então,
meus queridos e meus amados, muitas das vezes nós estamos lendo e não estamos entendendo. E Deus está falando para você. Ore antes de dormir. Ore ao acordar. Não cesse de orar. Porque há armas espirituais contra as potestades do inferno. É a oração. A oração é a maior arma contra as forças do mal. Orai e vigiai. Você tem que orar e vigiar. Porque a Bíblia também diz, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32, 33, 34, que Satanás pediu para cirandar como trigo na vida de Pedro. Mas Jesus não deixou. E o diabo anda a derredor de nós como um leão querendo tragar. Mas se você se reveste da autoridade de Deus, das forças espirituais, da oração, o diabo não pode tocar em você. Porque quando o diabo olha para você, ele não tem medo da tua gravata, do teu paletó, não, do teu diploma de teólogo, não. A única coisa que as entidades, os encostos têm medo de você é da sua fé, da sua autoridade no nome de Jesus. Porque quando você vai expulsar demônio, o diabo não olha se você é alto, baixo, gordo, forte, preto, branco. Não, ele olha se você tem fé de expulsá-lo. E quando ele vê essa fé em você, ele estremece. E você vai lá em nome de Jesus, não precisa muita coisa, já expulsa aquele demônio. E quantas pessoas têm se matado, mas não é ela em si. Não é ela em si. No começo ela estava em si, aí começou a dar brecha, se preocupar com isso, com aquilo, e o diabo foi ganhando legalidade. Cada palavrões que você chama, você está alimentando demônios. Cada ódio, raiva, você está alimentando demônio, e vai chegar o momento que ele vai estar tão alimentado que vai tragar a sua vida. É por isso que você tem que vigiar no que vai falar. Você tem que fechar as brechas para você não ser uma vítima como muitos foram, que deram brecha e o diabo se incorporou naquele ser vivo, naquela vida, naquele homem, naquela mulher, naquela criança, e ceifou a sua vida. E aprendemos aqui, meu amado, o que eu aprendo aqui em João 13, versículo 2 e o 27, é que o texto deixa bem claro que Satanás entrou em Judas e que ia entrar em Pedro, mas Jesus não deixou. E quando entra para matar. Mas Deus te chamou e te deu autoridade no nome de Jesus para você expulsar os demônios que estão atormentando as famílias, as pessoas. Deus te chamou para ser a maior autoridade na face da terra. Você é a maior autoridade espiritual. É por isso que o diabo te odeia, porque você tem poder e autoridade sobre os encostos em nome de Jesus. Agora, se você tem medo, você já perdeu a batalha. Você tem que ter fé que no nome de Jesus os encostos são expulsos. Porque não é você que expulsa o demônio, não sou eu. É a autoridade no nome de Jesus. É a certeza que você chegando lá, no nome de Jesus, os demônios vão ser expulsos.
louvado e agradecido seja Deus. Então o que eu aprendo aqui no texto é que quem matou Judas? Satanás, incorporado em Judas. Aí você diz, mas irmão Josias, mas o crente não fica demoniado, não entra demônio nele, porque não pode haver dois espíritos no corpo, não pode haver o Espírito Santo e demônio no mesmo corpo. Irmão Josias, o crente, todo crente, né? Todo crente, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, se ele tem o Espírito Santo na vida dele, irmão Josias, como é que o demônio vai entrar nele? Aí eu te pergunto, e quando você e eu entristecemos o Espírito Santo, ele fica na nossa vida? E quem garante que eu e você temos o Espírito Santo 24 horas? Se você vive entristecendo o Espírito Santo, mas o salmista Davi implorou que Deus não tirasse dele o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus se entristece quando você vai de contra a sua palavra. Por que é que tem crente que fica endemoniado nas igrejas? Você já viu algum crente endemoniado, irmão, irmã endemoniada? Eu já vi. Por quê? Porque entrou a entidade nele, deu brecha, deu legalidade ao espírito. E toda vez que você vê um crente caindo endemoniado é porque alguém fez feitiçaria para ele, pagou pelo trabalho espiritual para destruir aquela vida. E por aquela pessoa não fechar as brechas, não buscar força em Deus, não se apegar com Deus. Os encostos tiveram legalidade sobre aquela vida. Mas se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, mesmo sem ir para o templo de 4 paredes, mas se você busca Deus em casa, confia em Deus, fala com o Papai do céu, as entidades sabem que você é homem de oração, as entidades sabem que você é mulher de oração, que você é a maior autoridade sobre eles. Eles não olham você, a sua roupa, ele olha a sua fé, ele sabe que tem fé para resistir e expulsá-lo. Essas coisas você precisa guardar na sua cabeça. Não é para você ter medo de demônio, é para os demônios ter medo de você, mas para isso você tem que pagar preço. Tem que confiar, acreditar que no nome de Jesus, bota para correr todo encosto em nome de Jesus. Esse nome há poder. É nesse nome, na autoridade do nome de Jesus, que os demônios são expulsos. Então, meus queridos, meus amados, assim como Judas foi vítima do demônio-chefe, eu e você também poderá ser alvo. Mas se você fechar as brechas, se você não der legalidade, você será a maior autoridade na face da terra, a maior autoridade espiritual. Porque foi para isso que Deus me chamou e te chamou, para ser a maior autoridade espiritual sobre as forças das trevas. Eu irei gravar outro vídeo sobre esses mistérios de batalha espiritual. Logo em breve irei gravar outro vídeo com mais detalhe, para que você possa usar da autoridade que há no nome de Jesus. Porque há muitas pessoas aí se matando, que não é elas. É o diabo que se incorpora nela através de cachaça, através da droga, através de muitas coisas. É legalidade para demônio entrar e destruir
a vida. Mas eu não vou me estender mais. É até onde o Espírito Santo de Deus permita que eu fale. Tem muitas coisas, meus queridos, que eu não posso ensinar em vídeo, no canal. Só posso ensinar se for individual. Para você individual. Porque há muitas coisas que muito não crê, né? Há muitas coisas que vai trazer tumulto. E não é todos que estão preparados para aprender. Louvado e agradecido seja Deus. Então nunca se iluda achando que o crente não fica endemoniado. Se ele der legalidade, fica. Se ele não vigiar, fica. Assim como Pedro. Que o diabo quis ir andar com a vida de Pedro. Assim como Judas, que o diabo entrou nele e o matou. Meus queridos, meus amados, estamos numa guerra espiritual. Está acontecendo muitas coisas neste mundo, nos casais, que a gente fica sem entender. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Seja um intercessor pela sua família. Interceda pela sua família. Louvado e agradecido seja Deus. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Toda honra e toda glória é para Deus.